Opa, beleza? O nome do anime tá aí na descrição. Koyomi Aragami é o típico estudante antissocial do ensino médio que joga sua vida fora apenas para salvar uma vampira garota gata. Quando ele acorda pensando que foi um sonho, ele sai e olha pro céu. O seu corpo estava em chamas. Ele aparece na frente de uma garota que revela que ele agora é um vampiro imortal e ele precisa pagar 2 milhões de ienes para recuperar a sua humanidade de volta. Mas antes de chegar a esse ponto, o Aragami era um estudante normal que sempre evitou ter amigos porque ele acha que ele poderia ter problemas. Enquanto o Koyomi estava voltando para casa, todas as luzes da cidade se apagaram de repente. Ele ficou realmente surpreso. Então ele viu algo muito assustador. Havia um rastro de sangue indo para o subsolo, o metrô. O Koyomi seguiu a trilha e encontrou uma mulher que estava gravemente ferida, com muito sangue ao redor. Ela pediu a sua ajuda, mas o Koyomi estava com tanto medo que teve um ataque de pânico e não conseguia se mover. A mulher estava sem os seus membros, jogadas ali. Então ela disse que ela precisava do sangue do Koyomi. Isso lembrou de um boato que ele ouviu sobre uma vampira loira que vagava pela cidade à noite. A mulher se apresenta e diz que ela é uma vampira e precisa de todo o seu sangue para se manter viva. O Koyomi estava com medo e começa a recuar, mas a Quixote começa a chorar e se rasteja na direção dele, se desculpando por assustar ele. O Koyomi foge com medo, mas finalmente decide voltar e ajudar a Quixote. Ele a levanta e promete fazer seu melhor na sua próxima vida, permitindo a ela beber todo o seu sangue. O Koyomi acorda mais tarde e pensa que foi tudo um sonho. Mas ele encontra uma criança loira deitada ao lado dele e ele tenta acordar ela, mas ela não se mexe. Ele sai e começa a se sentir estranho. Ele começa a expirar pesadamente e presas afiadas podem ser vistas na sua boca. Quando o Koyomi sai, ele vê que o lugar estava cercado por corvos. Ele desce as escadas e os corvos parecem estar olhando para ele. Ele continua a andar, mas de repente as nuvens se abrem e o sol brilha sobre ele. Assim que a luz do sol toca o seu corpo, ele é engolido por chamas e começa a correr. Os seus gritos assustam os corvos, mas o Koyomi cai do prédio e a jovem criança loira o alcança e pula do prédio alto. Assim, os dois pegam fogo juntos. A criança arrasta o Koyomi de volta para o prédio e os dois pararam de queimar. A criança loira diz ao Koyomi para não sair à luz do dia e o Koyomi percebe que a criança é na verdade a Quixote, a vampira que ele ajudou antes. Ela revela a ele que o transformou em vampiro, o que significa que agora ele é imortal. Ela explica que o sangue dele não foi o suficiente para manter ela na sua forma original, então ela tem que tomar uma forma menor que ela pudesse se manter. Ela conta ao Koyomi sobre os caçadores de vampiros que cortaram seus membros, e ela ordena que ele recupere os seus membros se ela quisesse que ela o transforme de volta em humano. Então o Koyomi sai naquela noite para encontrar os caçadores de vampiros que a Quixote estava falando. Eles começaram a atacar ele, mas uma pessoa misteriosa as impede. O Koyomi expressa suas preocupações sobre os caçadores de aluguel de vampiro que eram capazes de derrotar a Quixote e se preocupam se eles encontrarem o seu esconderijo. Um homem que se apresenta como um mau e garante ao Koyomi que ele traçou um limite ao redor do prédio depois de deixá-los seguros. Ele explica que é um mediador entre humanos e monstros e se oferece para mediar entre a Koyomi e o Quixote e os 3 caçadores de vampiros. No entanto, ele precisa de 2 milhões de yuans. A Quixote quer negociar com os caçadores de vampiros, então o Koyomi vai ter que ir em uma missão de recuperar os membros dela. Mas primeiro, ele é abordado pela Tsubasa. Ela é a única pessoa que o Koyomi considera um amigo. Como ela foi quem puxou a conversa com ele no mesmo dia em que ela salvou a Quixote e também mencionou um boato do vampiro para ele. No entanto, o Koyomi a ataca quando ela diz que gostaria de conhecer um vampiro. Ele só fala para ela o deixar em paz. A Tsubasa estava confusa e o Koyomi finge deletar as informações de contato dela do seu telefone. Ela foge em lágrimas e o Koyomi pensa consigo mesmo que a sua única prioridade é restaurar o corpo da Quixote. O Koyomi decide enfrentar o vampiro de antes. Então, quando a luta estava para começar, o Koyomi propõe que se ele ganhar, ele quer a perna da Quixote, mas se o vampiro ganhar, ele quer saber onde ela estava. Ambos concordam com os termos
E quando a luta começa, o Koyomi rapidamente percebe que ele não é páreo para a incrível força do Dramaturg, que arranca o seu braço com um único chute. Ele tem que fugir na hora, mas ele percebe que a sua mão estava começando a crescer de novo, e ele usa os seus poderes de vampiro para se regenerar. Apesar disso, o Koyomi ainda estava sendo dominado pelo Dramaturg e perde os 2 braços, então ele decide recuar. O Koyomi percebe que precisa bolar uma nova estratégia se quiser vencer o gigante e recuperar a perna da Quixote. Então, o Koyomi decide atacar à distância, jogando objetos nele. Isso eventualmente causa danos ao rosto do Dramaturg e o Koyomi pega um objeto bem grande e levanta sobre o seu corpo. Mas ele não ataca e deixa o Dramaturg ir embora e recupera a perna. Mas nessa hora, ele vê a Tsubasa, que revela que estava assistindo a luta. Ele tenta afastar ela de novo, mas acaba se desculpando por todas as coisas que ele disse antes e pede para ser seu amigo de novo. Mais tarde, a Quixote começa a consumir a perna recuperada dela, e foi explicado a Koyomi que a razão pela qual os membros da Kiss não crescem de novo igual ao dele é porque ela é uma vampira especial. Ele também explica por que os caçadores de vampiros queriam remover os membros dela. Era para enfraquecer seus poderes de vampiro. Conforme a Kiss consome as partes do seu corpo, ela começa a se transformar em uma versão ligeiramente mais velha do seu eu mais jovem. Isso significa que ela estava lentamente recuperando o seu poder total e retornando à sua forma original. Ela conta ao Koyomi sobre o próximo caçador. Ela explica que ele é meio vampiro e meio humano, então ele não é aceito nem por vampiros nem por humanos. E isso levou ele a ter muito ódio dos vampiros. Então o Koyomi conhece ele e a luta começa. Ele se prova ser muito rápido e evita os ataques do Koyomi facilmente. Ele tem uma arma em forma de cruz que é combinada com a sua velocidade e se torna impossível para o Koyomi fazer alguma coisa. Então ele é forçado a fugir. Durante a luta, a Tsubasa aparece e tenta dar conselhos ao Koyomi. No entanto, o caçador ataca ela instantaneamente, deixando ela com um ferimento mortal na barriga. Enquanto ela sangra nos braços do Koyomi, ela diz a ele que o caçador estava se transformando em uma névoa para escapar dos ataques dele. Usando essa informação, o Koyomi espalha uma grande quantidade de areia no ar, finalmente pegando ele. O Koyomi libera toda a sua raiva, mas antes que o Koyomi pudesse o matar, ele foi impedido porque ele vai perder a sua humanidade se continuar assim. O Koyomi acaba fazendo um acordo com o Nin para salvar a Tsubasa. O Nin dá ao Koyomi uma dica de que ele deve usar o seu corpo imortal para salvar ela. O Koyomi corre desesperadamente pro lado da Tsubasa e derrama o seu sangue direto no seu corpo, salvando a sua vida. Ele volta para Kiss e descobre que ela ficou ainda mais poderosa depois de consumir a sua outra perna. No entanto, ela ainda não estava pronta para lutar contra o vampiro final. O caçador cortador de guilhotina é o mais preocupante de todos. A Kiss explica que ele é um padre humano especializado em exorcismo e foi ele quem conseguiu pegar os 2 braços dela. Antes da sua última luta, o Koyomi vai ver a Tsubasa e fica aliviado ao ver que a ferida dela foi completamente curada. No entanto, ele diz a ela que ela deve ficar longe dele, porque ele estava profundamente preocupado com a segurança dela e não tem certeza se conseguiria manter a sua sanidade se algo acontecer com ela. Apesar disso, a Tsubasa se recusa a deixar o seu lado e concorda em esperar que ele se torne um humano de novo. Mais tarde, o Koyomi estava de volta à escola quando o Nin entra na sala em pânico, revelando que a Koyomi cometeu um grave erro e deixou o cortador de guilhotina sequestrar a Tsubasa. Ele se pergunta desesperadamente o que fazer para derrotar ele e salvar a Tsubasa. O Nin revela que ele deve desistir da sua humanidade. O Koyomi se encontra com ele querendo salvar ela. O caçador ameaça matar ela a menos que o Koyomi se renda. Assim que a luta começa, o Koyomi concorda com os termos e começa a levantar as mãos e se render. No entanto, para surpresa de todos, os seus braços de repente se transformam em raízes e capturam o caçador, permitindo que a Tsubasa escape. Apesar de salvar ela, o Koyomi percebe que algo mudou dentro dele. Ele não se sente mais humano, mas sim como um monstro. O Koyomi se encontra com Nin e recebe os braços da Kiss conforme o combinado. No entanto, ele estava confuso sobre como alguém sem experiência em luta foi capaz de derrotar 3 caçadores de vampiros que desmembraram a Kiss.
O Negan revela que a Kiss não estava com força total durante a luta e puxa o coração dela do bolso, explicando que ela estava se perdendo e o Negan percebeu. O Koyomi fica chocado ao saber que o Negan foi quem tirou o coração dela e não os outros. O Negan explica que seu plano original era que o Koyomi lutasse com ele como o quarto e último oponente, mas ele mudou de ideia depois que a Tsubasa foi feita de refém e dá o coração dela de bom grado para ele. Ele pergunta ao Koyomi se ele tem sentido fome recentemente. O Koyomi responde que não tem apetite desde que se tornou um vampiro, e o Negan diz ao Koyomi que logo ele deve começar a sentir fome. Como já se passaram 2 semanas desde a sua transformação, o Koyomi retorna até a Kiss e os dois percebem que estão com fome. Ele sai para buscar comida para eles, mas quando ele volta, ele fica horrorizado ao ver que a Kiss devorou o corpo do caçador. A Kiss explica que precisa comer para sobreviver e manter seus poderes como vampira, mas o Koyomi fica perturbado com o que acabou de testemunhar e percebe que cada humano que a Kiss matar a partir de agora vai ser culpa dele, já que foi ele quem salvou a sua vida. Quando ela estava à beira da morte, ele fica cada vez mais preocupado com seu próprio futuro como vampiro, acreditando que eventualmente se tornará igual a ela. No seu desespero, o Koyomi vai para o ginásio para libertar a sua raiva e frustração. Ele chega à conclusão de que deve ser deletado, porque ele não suporta a ideia de se tornar um monstro como a Quixote. O Koyomi decide que antes de tomar qualquer decisão final, ele quer ver e falar com a Tsubasa. Ela expressa que está ansiosa para ver seu lado mais gentil depois de tudo isso acabar. Embora o Koyomi não mencione o seu plano, a Tsubasa parece sentir que algo estava errado e implora para que ele não tenha tais pensamentos. O Koyomi admite que as suas imprudentes ações causaram a morte do caçador, que na verdade estava do lado da justiça humana, e ele não percebeu nada na época. A Tsubasa pergunta se é por isso que ele desistiu de se tornar humano e abandonou a sua humanidade. O Koyomi acredita que seria muito egoísta para seguir seus desejos depois de causar uma vítima devido à sua imprudência. Ele acredita que a exclusão será a sua forma de punir seus pecados. No entanto, a Tsubasa contesta o que ele estava desejando fazer e que isso também era um pecado e que ele não deve fugir da situação. O Koyomi expressa sua preocupação em aprender sozinho sobre a sua fome crescente como vampiro e como, em algum momento, ele pode ver apenas a Tsubasa como comida. A Tsubasa, tendo fortes sentimentos por ele, diz ao Koyomi que ela iria estar disposta a se sacrificar por ele. O Koyomi diz que ninguém pode derrotar a Kiss agora que ela se recuperou. No entanto, a Tsubasa acredita que o Koyomi tem o poder de impedir ela. As suas palavras deixam ele bem determinado a parar a Kiss. Ele decide encontrar a Kiss no centro de um estádio. Ela pede para que ele desista das suas intenções de lutar e oferece a ele a oportunidade de voltar para o lado dela. Ela acredita que eles se dão bem e poderiam viver um ao lado do outro por toda a eternidade. Mas o Koyomi se recusa. Ele expressa seu desgosto por ela, já que ele precisava comer humanos e seu arrependimento por salvar a vida dela. Ele a confronta sobre o que os humanos fizeram a ela, e ela responde que eles são apenas uma refeição. Isso solidifica a sua determinação de lutar contra ela. Então a luta começa instantaneamente e a cabeça do Koyomi é arrancada do seu corpo, mas a sua habilidade de regeneração o salva da morte. O Koyomi tenta chutar a cabeça da Kiss, mas ela também regenera. O Koyomi ataca, mas ela revida e desmembra o Koyomi. A batalha deles ficam intensas ao ponto do Koyomi ser cortado ao meio, mas ele simplesmente se junta de novo e continua lutando. A luta faz uma breve pausa quando a Tsubasa interrompe a luta acreditando que ela descobriu algo importante. O Koyomi corre para proteger ela, assim como a Kiss o ataca. No entanto, o seu corpo é destruído e a sua cabeça permanece intacta, e ele pousa no pescoço da Kiss para sugar seu sangue. A Kiss percebe que o Koyomi parou de beber seu sangue e se pergunta por que ele fez isso, considerando que ela ainda tem metade do seu sangue sobrando. A Tsubasa revela a sua teoria de que a Kiss planejou tudo isso. Ela queria que o Koyomi tomasse todo o seu sangue, devolvendo a humanidade para ele. E ela admite que essa teoria é verdadeira, porque quando o Koyomi a salvou, ela já estava querendo o seu fim. Ela só mudou de ideia
no último momento do medo da morte, e agora por gratidão ao Koyomi ser o primeiro estranho a ajudar ela gostaria de morrer por conta dele. Ela então faz outra tentativa de forçar o Koyomi a matar ela, ameaçando comer 1000 humanos se ela continuar viva, e ela diz que vai regenerar logo. Além disso, a sua primeira vítima vai ser a Tsubasa. O Koyomi é incapaz de tomar uma decisão e grita bem alto pro Nin, que acredita estar próximo deles. Ele aparece e oferece ao Koyomi uma solução alternativa. Ele sugere que o Koyomi era péssimo. Ele poderia simplesmente sugar o sangue dela até o momento que ela estivesse para morrer. Isso vai remover seus poderes. O Koyomi não se transformaria em humano, mas ele estaria próximo. Além disso, a Kiss dependerá do seu sangue para se alimentar. Ela não está feliz com esse plano e insiste em sacrificar a sua vida pelo bem do Koyomi. No entanto, ele já tomou uma decisão. Ele quer que ela viva. Como resultado, o Koyomi continua sugando mais o seu sangue até que ele sente que já teve o suficiente. Dias depois, ele se encontra com a Tsubasa para discutir as mudanças pelas quais ele passou. Ele diz a ela que recuperou a maior parte da sua humanidade e agora, pelo menos, ele é capaz de sair à luz do dia de novo.